Fala aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Carol, eu sou designer e desenvolvedora da Criare e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse efeito animal de foco de luz que segue o movimento do mouse. Esse efeito traz uma interatividade muito bacana para o teu site e chama bastante atenção também. A gente não vai precisar de nenhum plugin adicional para fazer esse efeito aqui não, tá? Vamos usar só o Elementor Pro e um código que eu vou deixar disponível para vocês copiarem. E uma dica de cria que eu vou te dar aqui agora é para você não pular nenhum segundo desse vídeo, cara. E se você ficar aqui comigo até o final, você vai entender o porquê de eu estar te falando isso. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo porque isso aqui tá muito bacana. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a estrutura para a gente poder aplicar esse efeito. Então, a gente vai precisar aqui de um container Py. Eu vou nomear eles aqui. Eu vou até abrir aqui já a estrutura. E já vou nomear aqui como container Py, que é o container maior. Esse container Py ele vai estar em largura total. E aqui a gente vai justificar o conteúdo ao centro. Vai tirar o espaçamento dele, vai zerar. E o preenchimento aqui em avançado, a gente também vai tirar. Essa aqui são as definições que você precisa aí para esse efeito aqui ficar bacana, tá? Vamos voltar aqui em layout. Eu vou definir aqui como o viewport rate, tá? Que no caso ele vai pegar a altura total, né, desse container. Eu vou colocar como 100 VH, tá? No caso aqui você pode colocar o tamanho que você quiser. Se você tiver um container menor aqui, sei lá, de 50 VH ou 500 pixels, independente, tá? Você vai colocar isso daqui, só lembra do seguinte, a altura que você definir para o container Py vai ser a mesma altura que você vai ter que definir para o container filho 1, que a gente já vai criar, tá? Então tenha isso em mente, a altura mínima que você definir para o container Py vai ser a mesma do container filho 1, show? Então beleza, tendo isso em mente, eu vou deixar aqui o meu como 100 VH para ficar bem amplo. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui também é vir em estilo e vou colocar uma cor de fundo. Se você perceber, o meu fundo, né, do meu site ele já é esse fundo escuro aqui, mas de qualquer forma eu vou aplicar aqui também, tá? Então vou colocar aqui essa cor, que é a cor de fundo, e vou publicar. Então agora a gente já tem a estrutura e a cor do container Py definidos. Então vou colocar um novo container aqui dentro, que eu vou chamar de container filho 1. O container filho 1 também vai estar em largura total. E aqui, como eu disse, a altura que você definiu lá para o container Py, você vai definir para o container filho. Então aqui no meu caso é 100 VH. Agora eu vou adicionar aqui uma imagem para o container filho 1. Vou definir algumas configurações aqui para a minha imagem. Então posição vou deixar como centro ao centro, anexo padrão, repetir e não repetir e tamanho da exibição cobertura. Vou publicar novamente. E agora eu vou adicionar o container de conteúdo, que vai ser o container filho 2. Então eu vou clicar aqui no Py e vou adicionar um novo container, que ele já vai criar um novo container aqui debaixo do filho 1, que a gente vai chamar de filho 2. Aí aqui no filho 2 eu vou colocar 3 widgets, que vai ser um de título, um de texto e um botão. E vou definir também aqui algumas coisas para eles. Isso aí é design básico do elemento, então eu vou avançar um pouquinho esse vídeo para ele não ficar muito longo, tá? Show, agora já tenho aqui o meu conteúdo, né, já definido aqui no filho 2. E se você reparar, esse container filho 2 aqui, ele não tem uma altura mínima definida. Por enquanto eu vou deixar assim, porque esse efeito oferece várias possibilidades de animação diferentes, tá? Então, vê esse vídeo até o final, não pula nada, fica aqui comigo para você conseguir ter 100% de aproveitamento com esse código, fazendo alterações super simples ali que eu vou te ensinar ao longo do vídeo. Show? Então bora lá, eu vou deixar ele aqui por enquanto sem altura mínima e mais para frente quando a gente for modificando esse design eu vou aplicar uma altura mínima para ele também, beleza? Então eu vou publicar aqui as alterações e agora a gente vai aplicar o código. Então eu vou arrastar aqui um widget HTML, vou botar ele aqui embaixo do botão, tá? E vou abrir aqui o Sublime. Esse código aqui ele vai estar disponível lá no canal do Telegram da Criare, tá? Para ter acesso a ele, é só clicar na descrição do vídeo e procurar por como ter acesso aos materiais. Eu deixei tudo muito bem explicado na descrição e super organizado lá no Telegram para vocês se acharem de forma bem fácil, beleza? Então, bora lá fazer esse efeito funcionar. Vou copiar esse código aqui, que é a estrutura, e vou colar aqui dentro do widget HTML. Ele ainda não aplicou o efeito aqui, porque a gente precisa primeiro definir as classes, tá? Então a gente vai pegar essa primeira classe aqui, ReviewContainer, e vai colocar lá no container Py. Então a gente vem no container Py, avançado, classe CSS e cola ela aqui dentro. E aqui no container filho, a gente vai aplicar a próxima classe aqui, que é a imagem revelada. Então copia e cola aqui dentro.
e agora ele já vai aplicar, né, o nosso efeito aqui. Mas você pode reparar que aqui dentro do editor a gente não consegue ver esse efeito funcionando. Então a gente tem que publicar as alterações e abrir o preview para a gente poder ver esse efeito de fato funcionando aqui, e já está bem bacana. E agora a gente vai começar a brincar com esse efeito aqui, tá? Então por isso que eu falei para vocês não saírem desse vídeo, não avançarem também, porque tem bastante coisa que a gente pode alterar aqui para esse design ficar ainda mais bacana, tá? Então vamos voltar aqui lá para dentro do editor. E a primeira coisa que a gente pode fazer aqui dentro, né, para dar um design diferenciado aqui, é vir aqui no Container Py, vir aqui em estilo e definir a mesma imagem que a gente definiu no filho 1. Vou colocar também a mesma disposição que eu defini, né, para a imagem do filho 1. Então eu coloquei aqui a posição centro ao centro, anexo padrão, repetir, não repetir, e o tamanho da exibição, cobertura. Então ele está igualzinho, né, ao filho 1, beleza? As configurações aqui da imagem estão iguaizinhas. E a gente vai aplicar aqui uma sobreposição de fundo. Eu vou colocar aqui uma sobreposição de fundo bem escura, vou botar aqui o primário, e vou definir aqui como 90%. Então vou dar um publicar aqui. E aí, ó, ele tem uma imagem de fundo e quando a gente passa o mouse por cima, ele faz esse efeito glow aqui, né, na imagem. Então também fica bem bacana, uma possibilidade aí também. E a gente tem várias outras coisas que a gente pode fazer aqui no código também, mas antes de eu te mostrar isso, deixa eu só pontuar uma coisa aqui com vocês, que é o seguinte. No código, eu já tenho aqui a posição definida como absoluto, tá? Para o filho 1, que no caso aqui é o container imagem revelada. O container que tem, né, essa classe CSS de imagem revelada é o container filho 1. Então eu já tenho, tá, essa posição aqui definida como absoluta diretamente no código. Mas caso isso daí não funcione, porque às vezes o elemento dá uma encrencadinha, né, com questão de código ali. Então caso isso não funcione, existem duas possibilidades. Ou você colocar um important aqui, ou então você vir aqui direto no filho 1 mesmo e definir aqui a posição dele como absoluto, beleza? Mas como no meu aqui já está funcionando a posição absoluta direitinho, direto no código, eu vou deixar aqui como padrão. Show de bola? Mas é só um adendo aí para caso não esteja funcionando, tá? Isso às vezes o elemento dá uma encrencadinha mesmo, é normal, então você pode fazer isso, beleza? Então vou publicar aqui de novo. E agora a gente vai começar a brincar com as diversas possibilidades que existem aqui nesse código. Então deixa eu abrir aqui o preview. Então basicamente você está vendo que quando a gente abre a página, ele não tem foco nenhum. O foco ele só vai acontecer a partir do momento que a gente colocar aqui, né, o mouse em cima desse container. Então vamos supor que a gente queira colocar esse foco aqui logo de início, bem aqui no meio. Tá? No meio da tela vai ter um foco e aí depois quando a gente passar o mouse, ele vai seguindo aqui o mouse, né? Então vamos fazer isso aqui agora. Aqui no código, em x e y, ao invés de menos 9.999 pixels, a gente vai colocar aqui como 50%. E a mesma coisa aqui no y, 50% também. E agora a gente dá um publicar. E aí, ó, ele já vai aparecer com foco aqui no meio. A partir do momento que a gente mexe aqui, né, ele vai começar a definir o foco para onde vai o mouse, né? E aí tem uma outra questão também. Se a gente tira, né, esse mouse daqui, ele não volta o foco aqui para o meio. Para a gente poder fazer isso, a gente também pode ajustar uma coisa aqui no código, que é aqui embaixo, ó. Aqui também a gente tem, ó, menos 999 pixels, a gente vai tirar isso daqui e também vai colocar 50%. E aqui embaixo é a mesma coisa. Onde tem menos 9.999 pixels, a gente vai mudar para 50%. Só lembra do seguinte, rapaziada. Se você for perceber, tem umas aspas aqui, ó. Duas aspas aqui, tá vendo? Ó? Uma, duas. Percebeu? Não pode mudar isso daqui. Isso daqui não pode ser alterado no código, tá? Então você vai botar 50% dentro dessas aspas, beleza? E aí você dá um publicar. E agora ele já pega aqui, ó. O foco está no meio, a gente tira, ele volta para o meio, tá? E aí você pode reparar que essa volta dele aqui para o meio é meio brusca, né? A gente também tem um código para deixar isso daí mais sutil, vamos dizer assim, né? Na volta aqui, quando ele volta para o meio, ele fica um pouco mais sutil esse retorno. Então a gente pode fazer isso também. E aí a gente tem um código aqui específico para isso, tá? Que é o código Smooth, que está aqui embaixo. Isso tudo vai estar junto lá com todos os outros códigos, todos os materiais, tudo certinho disponível para vocês lá no Telegram, bem separadinho da forma que você está vendo aqui, é a forma que vai estar lá para vocês essa estrutura, beleza? Então eu vou copiar aqui esse Smooth, tá? Vou copiar tudo dele aqui, ó. Dá um Ctrl C. E aí, ó, você percebe aqui que
o nome dele aqui é container.addEventsListener, né? Então, a gente vai colocar ele aqui, ó, no lugar desse camarada aqui. A gente vai tirar tudo aqui, tá vendo? Só não vai tirar o script, tá? O script vai manter. Todo o resto você vai tirar e vai dar um Ctrl V aqui em cima. E aí a gente dá um publicar. E agora ele faz o foco e na volta ele volta de forma bem mais sutil. Que fica bem bacana também. Independente de onde você pare, ele vai voltar de onde você parou. Uma outra coisa que você pode fazer aqui dentro também é, bom, o tamanho do foco aqui, né? Você tá vendo que no caso ele tá em 400 pixels aqui. A gente pode alterar isso aqui também. Então a gente volta aqui para cima e aqui você vê, ó, Circle 400 pixels. Vamos botar aqui, por exemplo, 100 pixels. Vai ficar bem pequeno, tá? Mas é só para vocês poderem perceber. E aqui, se você colocou aqui em cima, no WebKit você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, 100 e 100. Dá um publicar. E agora ele vai ter um foco bem pequenininho, né? Muito pequeno mesmo. Ele tá com foco no meio, tá, gente? Mas é porque como não tem nada aqui no meio, então ele não tá fazendo, né? Parece que o efeito não tá funcionando, mas tá funcionando sim, tá? É porque essa parte aqui é só escura. E ele, como ele tá bem pequenininho, não dá pra você ver o foco. Mas se a gente aumentar um pouquinho aqui, por exemplo, para 200 e dar um publicar aqui, você vai ver que ele já vai aparecer, né? Tá vendo? Com um pouco mais de foco aqui no meio. Tá? Então isso daí vai depender, obviamente, né, do design que você tem aqui atrás, da imagem, né? E do tamanho do seu foco também. Show? E aí, cara, você pode brincar de várias formas diferentes com esse efeito aí também, sabe? Se você tem, por exemplo, duas imagens que você quer revelar. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Isso aí vai tudo da tua criatividade, cara. Quanto mais criatividade você tiver, mais possibilidade você vai encontrar com esse efeito aqui. Então, tem um exemplo aqui que eu fiz. Eu fiz uma coisa bem simples, tá? Só para exemplificar mesmo, mas eu tenho aqui, ó, vários quadradinhos. Se você for reparar, esse quadrado aqui complementa esse, né? Então você vê que tá faltando um quadradinho aqui, ele tá aqui. Tá faltando um aqui, ele tá aqui. Tá faltando um aqui no meio, ele tá aqui, né? E por aí vai. Então eu vou definir esse daqui no container Py. E aqui no container filho 1, eu vou definir esse outro camarada aqui, ó, né? Que é o que vai complementar o do container Py. Então vou selecionar, vou publicar. E aí, ó, os quadradinhos que faltam, né, no fundo, você vai adicionando eles aqui, ó. Dá um efeito também super bacana, né? Você pode brincar de diversas formas com isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui no caso, se você perceber, ele tem um degradê no foco, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou mudar esse filho 1 aqui para esse aqui, que no caso é completo, tá? Então ele tem vários quadradinhos e aqui no Py vai estar faltando um ou outro. Então ele vai complementar literalmente com tudo, tá? Vai deixar todos eles completos. Então vou selecionar aqui, vou publicar. E aí aqui, ó, tá vendo? Os lugares que não tinham, agora tem, né, um espaço. Tá vendo? Os quadradinhos que estavam faltando, agora eles vão aparecendo aqui conforme você vai colocando foco, né? Se você quiser brincar com luz também, né, por exemplo, na sobreposição de fundo aqui do container Py, você coloca ela, sei lá, bem aparente, né? Então, vamos dar um publicar aqui. E aí você tem, ó, tá vendo? Esse efeito aqui também, né? Que fica bacana. Se você quiser, você pode colocar aqui, por exemplo, também, ó. Então, a gente tem aqui o círculo sólido. Então, vou copiar esse círculo sólido aqui. E vou colocar ele aqui, onde está a imagem revelada, né? Eu vou trocar por esse outro código aqui. Então, ele vai ficar com um círculo sólido, ou seja, ele não vai ter aquele degradê nas pontas, tá vendo? Ele vai aparecer bem amplo. E aqui é a mesma coisa, você pode mudar também o tamanho do círculo, tá? Aqui ele está com 300 pixels, você pode mudar aqui para 200, 100 e é a mesma coisa. Mudou aqui em cima, você muda no WebKit também. Então, muda nesses dois valores aqui. Tu botou aqui 200, você vai botar aqui embaixo 200 também, tá? E por aí vai. E a gente tem a possibilidade também de deixar ele quadrado, né? Se você quiser que ele seja quadrado, esse foco, então você bota ele com esse código aqui. Então aqui na imagem revelada, a gente vai colocar ele com o código quadrado, tá? Publicar aqui. E ver as alterações. E aí, ó, ele dá um efeito aqui de quadradinho também. Você pode diminuir esse quadrado, né? Ele aqui no caso ele tá como 400 pixels, tá? Você pode deixar ele menor, maior. E aqui no caso do quadrado você só vai precisar mudar realmente aqui mesmo, tá? Não tem mais nenhuma outra parte do código aqui para você modificar, tá? É só aqui mesmo nesse size aqui, você vai modificar ele para 400, 300, 200 e você já vai ter ele no tamanho certinho que você precisa. Então dá um efeito bem bacana aí também.
Existem várias possibilidades. Eu vou agora falar, por exemplo, aqui, ó, sobre esse container filho 2. Então vamos supor que a gente queira colocar um efeito nele aqui. Então botei um efeito de desfoque aqui, você pode colocar qualquer coisa. Se você quiser colocar aqui no estilo, né, por exemplo, definir um fundo aqui e colocar, sei lá, esse fundo aqui e vamos deixar ele um pouco mais claro, né? Não sei. Enfim, vai aí da tua cabeça, tá? Eu vou colocar esse efeitinho aqui e a gente vai publicar aqui. E aí, no caso, ele vai aparecer só, né, nessa partezinha aqui, porque a gente não definiu ele com a altura mínima, tá? Então, a gente vai voltar aqui nesse container e vai definir a altura mínima dele como viewport height, que é VH, e vamos colocar como sem VH. Vamos publicar. E agora a gente já tem, ó, o efeito, né, aplicado ali na tela toda. E é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixa um salve aqui pra mim nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui. E por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.